o que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar como a marcenaria criativa pode melhorar a sua vida. Então, assim, hoje vai ser um papo um pouco mais light, né? Vai ser um papo de marceneiro para marceneira, ou marceneiro para marceneiro e marceneiro para marceneira, né? E a gente vai trocar uma ideia bem tranquila hoje, não vai ser a respeito de furos e de cortes e técnicas de marcenaria ou técnicas de acabamento, beleza? Hoje vai ser mais tranquilo. A gente vai falar como a marcenaria pode ser a sua melhor amiga, como ela pode ser a sua melhor terapia e também a melhor atividade para o teu corpo e para tua mente. Tá duvidando? Então fica aí comigo que eu vou te provar isso. Então, no meu caso, o que aconteceu? A marcenaria surgiu na minha vida aos poucos, né? Quando eu era bem moleque, ganhei minhas primeiras ferramentas e não tinha muita noção da marcenaria. Eu gostava de fazer coisas, gostava de mexer nas ferramentas, de criar alguma coisa. Então, eu fui aquele cara, inicialmente, do faça você mesmo, né? Eu gostava de experimentar um pouco de tudo. E aí, quando eu descobri a marcenaria, quando ela surgiu na minha vida, eu comprei as primeiras máquinas, eu me apaixonei, cara. Eu não parei mais. Foi tipo assim, paixão à primeira vista. E assim, eu lembro que eu deixava muito de sair, eu deixava de ir pra praia. Muitas vezes eu deixava de fazer coisas que eu gostava muito e estava muito acostumado a fazer para fazer marcenaria, para construir meus objetos. Porque aquilo se tornou muito intenso para mim, assim. E eu lembro que eu tenho muito aquele pensamento que era o seguinte: cara, que maneiro que eu tô fazendo isso, porque enquanto as pessoas estão lá na praia, perdendo o dia inteiro na praia, não me entendam mal, eu gosto de praia. Só que eu já tinha ido muito à praia na minha vida, né? Sei lá, eu queria usar melhor meu tempo, sabe? Eu ficava o dia inteiro sem fazer nada na praia. Então, pra mim, trocar, por exemplo, uma praia pela marcenaria era maravilhoso. Eu me sentia produtivo, eu me sentia aprendendo, eu me sentia me desafiando, sabe? E não passando o dia inteiro, teoricamente, na minha cabeça sem fazer nada, tá? Não tô criticando ninguém que vá à praia, muito pelo contrário, mas eu passei a trocar os meus hobbies, né? Eu passei a trocar o que me atraía, né? Depois disso, a marcenaria inevitavelmente virou o meu hobby, a minha terapia, né? Ela virou também depois o meu trabalho e, consequentemente, a minha vida. Então, eu sempre gosto de falar também de algumas inseguranças que às vezes surgem, né? Nessas nossas questões que a gente traz aqui. E uma insegurança, na verdade, uma coisa muito comum, né? Que quando eu tô sempre, eu tô sempre falando dos benefícios da marcenaria, vem aquela coisa assim, pô, mas e aí, quando você erra, você não erra? Claro que eu erro, todo mundo erra, né? O tempo todo. E a gente tá sempre querendo pegar projetos mais difíceis e a gente vai errar sempre. Mas isso é maravilhoso, cara. Isso não é uma coisa ruim. Né? Mas como você lidar com essas frustrações de errar? Isso sim, é frustrante, mas não é frustrante sempre, muito pelo contrário. É interessante que você comece a encarar esses erros, essas coisas que às vezes até te travam em primeiro momento na marcenaria como um desafio. Né? Isso é a coisa mais gostosa, porque no dia vai ser desanimador sim, e às vezes vai ser super desanimador. Você fica, poxa, já gastei um tempão nesse projeto, fiz maior esforço, eu queria tanto ver isso pronto, eu estava acreditando tanto nesse processo. Por que isso não aconteceu, cara? Você fica realmente um pouco baqueado. Mas aí no dia seguinte você acorda, e isso é natural, né? Eu não me puxo nem me prendo para fazer isso, né? Eu sei que isso acontece naturalmente. No dia seguinte, você acorda com um gás de querer resolver aquilo. Você quer vencer aquele desafio, você quer encarar aquele negócio, você se sente desafiado de verdade, sabe? E aí a tua cabeça começa a pipocar de ideias. Às vezes vem uma, duas, três, você começa a testar aquelas coisas e aí você vence aquele desafio. Cara, isso é maravilhoso. Isso já vai pegando aí numa parte que assim, faz muita diferença pra gente, sabe? Uma parte de superação, de aprendizado, de autoconfiança. Imagina como isso tudo pode mexer com você. Como isso pode mudar a sua relação com a tua família, a relação com o teu trabalho, a relação com as pessoas e com o mundo de verdade, sabe? O lance de você se superar, de você ter esse sentimento, cara, é impagável. É uma coisa muito gostosa mesmo, beleza? Então, você não deve deixar essas inseguranças e essas frustrações te frear. Muito pelo contrário, você deve usar isso para te dar energia, para te dar combustível, para continuar e para vencer. Essa é a grande questão, essa é a beleza da coisa. Eu tô lembrando até de um projeto que eu fiz há pouco tempo, que era um projeto cheio de encaixe, um negócio super difícil, assim, e eu fui lá ali pegando referências, né? Eu tive que mudar um pouco por causa das minhas máquinas, da minha estrutura de trabalho. Então eu fiz um negócio meio novo, assim, fiz os super cálculos ali para dar certo. E você acha que deu certo de primeira? Cara, eu tive que refazer o negócio mais 10 vezes. E assim, isso, depois que eu concluí esse desafio, eu me senti tão bem. Eu me senti tão bem. Porque eu falei, cara, eu fiz um negócio sinistro, difícil pra cacete. Eu mudei uma coisa que já faziam, que já era difícil. E assim, eu tive várias coisas que me impediam de fazer. E muitas vezes eu olhava para aquilo, eu falava, eu não sei nem por onde começar a resolver esse problema. Eu já passei por errei, acertei, acertei não. Eu errei, não sei o que, e consertei, né? Tentei, errei de novo.
chega no momento que você fala, caraca, será que eu desisto? Mas não, né? Tipo, por que aquele negócio não sai da tua cabeça? Aquela sensação de ser desafiado não sai da tua cabeça. E aí você volta, faz a medição toda de novo, mede o ângulo, mede isso, mede aquilo, faz os cálculos, volta no projeto, testa mais uma vez, testa outra vez e você acaba vencendo o desafio. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Cara, foi muito bom esse projeto. Além de ter ficado lindo, ele me trouxe essa coisa do desafio, da marcenaria, do encarar, né, o negócio e me deu uma... Você fica vivo de novo, sabe? Você se põe ali e fala, caraca, que legal, cara, eu tô me desafiando, sabe? E realmente isso é impagável. Uma coisa que eu sempre vejo as pessoas, acontecendo muito com as pessoas, elas deixam algumas coisas travarem elas e não começam. Não começam nunca ou demoram muito a começar. Como, por exemplo, tenho medo de errar. Às vezes, medo de errar não é errar uma coisinha. Poxa, eu não vou conseguir fazer, né? Vai estar tudo errado. Ou a pessoa ser muito perfeccionista e achar que tem que acumular muita bagagem para começar a fazer. Isso não é verdade. Você precisa começar logo, tá? Se você tem uma ferramenta, uma máquina aí, vai logo para a oficina. Faz um projeto, isso vai... Mesmo que você erre. Aliás, quando você erra, você aprende muito. Você acha que nesse projeto que eu fiz, eu não me senti... Assim, eu saí me sentindo, cara, eu aprendi demais nesse projeto. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa agora. Esse sentimento que vem pra você te engrandece como ser humano, te engrandece como pessoa. A tua vida tá corrida? Provavelmente, né? A vida de todo mundo é muito corrida. E você pensa que não tem tempo pra nada? Cara, isso é porque você não tem ideia ainda de todos os benefícios que a marcenaria pode trazer na tua vida. Eu sempre gosto de lembrar aquela analogia assim que é o seguinte. Imagina que você tá, sei lá, precisando fazer um check-up e vai no médico. E aí o médico vira pra você e fala: olha, fulano ou fulana, você vai ter que começar a fazer exercício, tá? Tá feia a coisa, você vai ter que começar a fazer exercício pelo menos 1 horinha aí por dia. E você fala, eu não tenho a menor condição, ou 1 hora por dia, não tenho 1 hora por dia. Onde é que eu vou tirar isso? Tem filho pequeno, trabalho o dia inteiro, não sei o que, não sei o que lá. Onde é que eu vou tirar 1 hora por dia? Aí o médico vai falar, bom, isso é o que você tem que fazer. Se você não fizer, daqui a 5 anos o teu problema vai estar muito pior. Quem sabe se você vai durar tanto, né, 10 anos, enfim, já começa a pintar um cenário horrível. E aí você tem que dar um jeito de fazer a coisa acontecer. Você tem que dar um jeito de adaptar a sua vida, de abrir mão de uma coisa, de mexer em outra, para colocar aquela atividade no seu dia a dia, né? Para fazer aquele negócio acontecer. E é claro que ninguém vai te receitar uma marcenaria como remédio para sua vida, tá? Eu até espero que sim, né? Eu tô te receitando. Não, mas brincadeiras à parte. Ninguém vai te receitar marcenaria. Mas você entendendo todos os benefícios que ela te traz, cara, eu diria que é um atraso de vida, você que gosta, você ficar se travando para não começar logo, entendeu? Isso vai te trazer tantos benefícios, como a gente já começou a ver aqui, isso vai te levar para vários lugares, cara. Isso tem a capacidade de te levar para vários lugares, inclusive crescer como ser humano. É isso aí. Isso não serve só para quem tá começando, tá, galera? Eu tô falando aqui de começar logo, mas é porque eu citei isso como um erro, tá? Essas pessoas ficarem se travando. Mas isso serve também para quem já faz. Né? Mesmo que você já faça marcenaria há 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3 anos, não importa. Esses benefícios estão tanto para você quanto para os outros. Né? Esses benefícios não param nunca. Eu até hoje, como eu já falei, né? Eu tenho, sei lá, mais de 20 anos, mais de 15 anos quase, de marcenaria, uns 20 aí que eu mexo em ferramenta, que eu tenho mais coisas, pelo menos. E isso acontece comigo até hoje, tá? Então não existe limite, eu sou experiente demais. Não tem isso, sabe? A gente nunca é experiente demais. Então, olha só, o jeito certo de você encarar essa situação toda que a gente está falando, os benefícios da marcenaria. Eu separei esses benefícios em 4 partes para a gente ver. Então vamos lá, vamos começar aqui na dimensão física. E quando eu falo de física, é física mesmo, né? O corpo, é o seu movimento, a sua atividade corporal mesmo. Então a marcenaria, ela tem a capacidade, ela faz isso inevitavelmente de movimentar o seu corpo. Então você pega peso, vai para lá, vai para cá 1 milhão de vezes dentro do seu espaço, por mais que seja um pequeno espaço de marcenaria. Você faz movimentos repetitivos e com esforço. Por exemplo, você vai serrar um pedaço de madeira. Você vai fazer esforço. Mesmo que você esteja usando uma máquina, a máquina é pesada, ela faz um movimento, você tem que segurar com firmeza, né? Você tem que mirar e tal, não sei o quê. Imagina, você lixar na mão, né? Fazer lixamentos manuais, martelar, formão, tudo isso, cara, você vai fazer um esforço danado, mesmo quando você está trabalhando com máquina. Eu gosto muito de trabalhar com máquina e, assim, é muito frequente sair pingando da marcenaria, sabe? Você faz suado mesmo porque aquilo é uma atividade corporal, às vezes bastante intensa até. Então ela tem essa capacidade de te tirar da inércia, quer dizer, ela te tirar do sedentarismo. É muito comum a gente se ver no estado sedentário, né? A gente não está fazendo atividade nenhuma, porque a nossa vida acaba virando um turbilhão de coisas. Então a marcenaria tem a capacidade de, inclusive, te tirar do sedentarismo. A marcenaria faz você se sentir vivo. Eu queria lembrar, é claro, que a marcenaria não substitui uma atividade física recomendada. Como a gente já falou, imagina que você vai no médico
E você, né? Aliás, isso não é só para quem vai no médico, não, pessoal. É bom todo mundo fazer uma atividade física, tá? Todo mundo sabe disso. Que é bom a gente fazer atividade física para nossa saúde mesmo. Então, assim, não substitui uma atividade física, né? De você andar, correr, fazer algum esporte, alguma coisa aeróbica. Mas, comparando com outros hobbies, e aqui, sem querer falar mal de outros hobbies, não é isso. Cada um tem suas características. Mas imagina que você gosta de ler um livro, imagina que você gosta de assistir suas séries no Netflix, né? Você vai estar fazendo algum exercício? Não. Se você gosta de costurar, eu gosto de costurar, né? Eu já aprendi a costurar e é legal pra caramba. Eu gosto de fazer muitas coisas que ampliam a minha possibilidade de fazer qualquer produto, né? De desenvolver qualquer produto. Então eu já aprendi a costurar, já aprendi a soldar, já aprendi a mexer com elétrica. Gosto muito, por exemplo, de eletrônica, mas ainda não aprendi exatamente. Então, por exemplo, também uma eletrônica. Essas atividades são legais pra caramba, exercitam a tua mente, só que a atividade física que ela gera para você é muito pequena. É inevitável fazer essa comparação com outros hobbies, tá, pessoal? Então, enfim, vocês vão ver aqui todos os pontos quando a gente começar a destrinchar um pouquinho mais. Vamos aqui para a parte mental. Eu gosto muito de comparar marcenaria com jogo de xadrez. Por quê? Como é que acontece no xadrez? No xadrez, para cada movimento que você faz, acontece uma reação, né? Existe uma reação ali naquela mesa. E cada reação que acontece na mesa, você vai ter que tomar atitudes diferentes para solucionar aquele problema. Né? Você vai ter que solucionar aquele problema de formas diferentes. E na marcenaria, não é muito diferente, é muito parecido. Né? Vão surgindo desafios para você e você vai ter que ir quebrando a cabeça para solucionar. Essa luminária, eu já estava querendo fazer ela um bom tempo e eu acabei fazendo ela, desenvolvi um projeto e, enfim, foi muito legal. Agora, o que a gente tem aqui nessa luminária? A gente tem somente uma imagem. Só tem uma imagem de referência, não tem nada mais. Eu não tenho explicando como é que a lâmpada prende aqui, se tem bocal, qual é o tipo de lâmpada. Enfim, como é que essa parte aqui da parede fixa na parede. Eu tô aqui com essa luminária. O que eu fiz é um protótipozinho, ó. Olha que legal, ó. Bem parecido, né? Troquei o cabinho para dar uma ênfase no vermelho aqui e tal. Mas o que ela é? Ela é uma lumináriazinha de parede com uma cúpulazinha. Eu fiz essa cúpula com um pote de plástico, tá? Provavelmente o pote deles ali não é nem um pote, deve ser uma coisa de metal, mas eu tive vários desafios, né? Um deles foi sim o pote de plástico, o outro foi a lâmpada, né? Como fazer para ter a lâmpada, que lâmpada e como fixar a lâmpada, já mostra a lâmpada. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Como que eu iria fixar esse cara aqui na parede? Com parafuso, assim, ó. Pegar um parafuso aqui e chapar ele na parede, assim, ó, de frente? Não, né? Vocês não estão vendo aqui, ó. Vocês não estão vendo nenhum parafuso aqui, ó. Estão vendo? Um parafuso não, né? Então, é claro, iria ficar feio. Então eu tinha que dar outro jeito de fixar esse cara aqui na parede. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de usar isso aqui, ó. Que é um suporte de nicho, tá? Isso aqui a gente usa muito para nicho de MDF. Por isso que ele é fininho assim, para colocar na espessura. Então eu uso em todos os meus projetos que vão na parede um negocinho desse daqui. Só que, ó, vamos dar uma olhadinha aqui atrás, ó. Já tá até um pouquinho arranhado, mas isso não importa. O que importa é o seguinte, ó. Eu poderia usar esse cara aqui no meio? Não, aqui no meio tá saindo fio. Então eu teria que deslocar ele ou para cima, deixa eu ver aqui, ó, melhor. Ou para cima ou para baixo. Só que ele é muito grande, ele não estava dando espaço aqui, ó, não estava conseguindo botar esse cara aqui com espaço, né, não estava sendo suficiente. Então eu tive que dar um outro jeito, como é que eu iria resolver esse problema? E aí eu já vou te dar duas soluções de problema, ó. O fio, ele tem que entrar na parede. A parte da parede que o fio entra, você tem que passar uma fiação por dentro da parede, ou seja, ela fica mais frágil para receber um parafuso de fixação, tá? Então, o meu objetivo era, com esse canal que eu fiz aqui, ó, era abaixar o fio o máximo possível para ele chegar aqui nessa pontinha e aqui ele entrar na parede. Só aqui embaixo ele entrar na parede. Por que aqui embaixo? Porque isso iria afastar o máximo possível esse buraco que tem na parede aqui da minha fixação, que iria acontecer no meio desse círculo daqui, ó. Já vou mostrar como é que eu fiz para resolver isso. Então, eu tinha que afastar isso, porque aquele ponto da parede ia ser muito frágil. De repente, eu ia colocar o parafuso e a parede esfarelar, não ia dar fixação direito, tá, sabe? Então, a primeira coisa foi afastar esse fio daqui. Eu fiz um canal, eu desço o fio por aqui e ele começa a entrar na parede aqui na parte de baixo. Tá ficando tudo torto já. Beleza. Como é que eu fiz para resolver esse problema aqui, ó? Eu fiz um furo aqui na minha base, já que a minha base era de madeira. E eu fiz também uma rosquinha de madeira. Aqui, ó. Essas partes circulares são relativamente fáceis de fazer na marcenaria. O furo é mais fácil fazer circular. E essa parte aqui, que é um volume, ela cortada, é mais fácil fazer quadrado. Só que para transformar isso num círculo é muito mais fácil do que transformar o buraco num quadrado, certo? Então eu usei o formato circular. Fiz um furo aqui, fiz um círculozinho. Esse círculozinho, vocês já estão vendo que tem um furo no meio, com rebaixo para o parafuso. Então, ó,
esse círculo, entrou o parafuso aqui, ele vai ser fixado na parede. Então, eu tenho esse elemento aqui fixado na parede, ó. E aí, ó, estão vendo aqui que tem um parafusinho em cima já? Beleza, como é que eu faço para encaixar minha luminária aqui? Vou tirar esse parafuso para ficar mais fácil. Esse cara tá na parede, eu venho aqui, ó, e visto a minha luminária. Deixa eu ver aqui, ó. Eu visto a luminária nesse volume e com o meu parafusinho eu venho aqui por cima, ó, nesse furo que tem aqui, e aparafuso esse conjunto, para a luminária não sair mais, tá? Opa. Então, foi a forma que eu tive de resolver esse problema. Isso daqui, cara, foi muito legal de fazer. Sabe, eu tive vários desafios em um. Outro desafio também, ó, já aproveitando, era como eu ia fazer esse bocal, né? Eu ia ter um bocal aqui dentro. Quando a gente faz uma luminária com cúpula, o bocal é sempre um desafio. A gente tem que arrumar um jeito de fixar o bocal. Então, eu iria ter que ter um... Enfim, tem várias formas. E eu acabei fazendo com esse spotzinho de LED. Será que eu consigo tirar daqui para mostrar? Olha que interessante esse spot, ó. Olha o que ele fez, ó. Ele tem duas garrinhas, ó, de pressão, que quando eles entraram aqui, eu joguei elas para dentro, ó. Quando eles entraram aqui, eu não precisei fazer absolutamente mais nada. Só com a pressão e o formato circular, esse cara já ficou aqui bonitinho, tá? Tem um pouco de fio aqui, por isso que ele não tá entrando bem. Mas foram muitos desafios e uma coisa assim, impagável, cara. Impagável mesmo de você encarar esse desafio, de você levar isso mesmo como uma etapa, para você vencer essa etapa, você se sentir mais habilidoso, mais capaz, mais autoconfiante mesmo. Continuando aqui na parte emocional, como você sai da marcenaria depois de um dia difícil? Na verdade é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você já passou por um dia difícil ou por uma semana difícil e teve a oportunidade de fazer nem que fosse um pouquinho de marcenaria, não um projeto inteiro, mas você teve a oportunidade de ir para a sua marcenaria, e quando eu falo marcenaria, pessoal, é o espaço que você tem aí dentro da sua casa, dentro do seu apartamento para fazer seus projetos, tá bom? Pode ser uma bancada, mas a gente chama de marcenaria ou oficina. Então você teve a oportunidade de ir para a sua oficina e aí você mudou completamente o seu estado mental, né? E a marcenaria faz isso com a gente, né? A gente tá lá com um monte de problema na cabeça, a gente tá maluco, sei o que, a gente vai para a marcenaria e a gente esquece daquilo, tá? Então a gente esquece os problemas, a gente não vê a hora passar. Cara, quantas vezes isso já aconteceu comigo? E você sabe por que isso acontece? Bom, deixa eu explicar rapidinho aqui, ó. Na neurociência a gente tem uma coisa que a gente chama de estado de flow, né? Flow é fluxo. Então, quando a gente fica muito concentrado em alguma coisa, a gente tende a esquecer do resto. Então a nossa cabeça ela entra num estado ali de fluxo, de concentração, num estado mental, que a gente fica tão concentrado que o resto passa, né? Tipo, é lógico, você não vai esquecer aquele negócio e nunca mais lembrar. Mas naquele momento você tá ali, sabe? Você tá concentrado, você tá vivendo aquilo. A meditação, ela não é sobre você esvaziar a sua cabeça, né? Porque você não tem como esvaziar uma coisa que tá cheia, né? A sua cabeça é realmente cheia de informação. Então, não é exatamente sobre esvaziar a cabeça. É sobre você estar totalmente presente para uma determinada coisa. Tá? Então, é você ter esse estado de flow, de fluxo, de concentração. É você se concentrar em um elemento ou alguns elementos que vão te trazer para aquele momento, que vão te trazer para o presente. Tá? Como, por exemplo, a sua respiração. A respiração é uma coisa muito utilizada na meditação para esse tipo de concentração. A sua respiração ela não está nem na tua ansiedade do futuro e nem nos seus ressentimentos do passado. Quer dizer, ela não está nem naquela coisa de, porra, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou resolver, como é que vai ser, e nem naquela coisa de, porra, eu fiz isso errado, eu deixei de fazer, eu dei mole e tal. Não, a respiração está ali. Você se concentra nela e você se traz para o presente, beleza? Então, essa relação com a meditação foi inevitável a gente fazer. Porque acontece muito isso, ela te deixa nesse estado mental que é maravilhoso. Então, para mim, é o melhor hobby para aliviar a ansiedade e o estresse do dia a dia. Melhor hobby para aliviar a tensão, para esquecer dos problemas. Cara, não tem igual. Realmente você esquece das coisas quando você está fazendo. E uma coisa também que é hiper legal, cara. Ele é totalmente capaz de substituir vícios ruins, né? Isso é muito comum, né? Às vezes quando a gente tem uns viciozinhos ruins. Por que acontece isso? Um vício, ele gera no teu cérebro uma carga de prazer muito grande, tá? Ele gera altas cargas de prazer. Mas então, o seu cérebro entende aquilo como uma coisa prazerosa, como uma coisa positiva e pede mais, tá? Então, como você, né, de repente você tem um vício aí, de repente de fumar, sei lá, e aí quando você fuma, o seu cérebro entende aquilo como algo bom e pede de novo, pede mais. Marcenaria é igual, cara, você consegue usar ela para ir substituindo esses vícios. Eu até botei aqui
tipo exercício físico. Por que eu botei isso? Quem já ouviu falar aí, ou quem já presenciou isso, né, de repente, você vai no médico, o médico fala, pô, você tem que parar de fumar, você tem que, sei lá, parar de beber, então eu vou te indicar você fazer exercício físico. Por quê? Porque o exercício te traz também esse prazer, que o seu cérebro entende como um prazer, e ele acaba, a sua cabeça, te ajudando a se desligar do vício, né? Ele acaba fazendo com que você transfira as coisas. E aí, só que você troca um vício por uma coisa maravilhosa, que é a marcenaria, ou uma atividade física também. Então é isso, o cérebro entende como uma coisa positiva e te faz querer mais. E ele tem o poder de te fazer se sentir vivo, cara. É essa a grande beleza da coisa. Quando o teu cérebro recebe essas descargas de prazer, isso faz você se sentir vivo. É uma sensação impagável. E lógico que a gente não poderia falar da parte financeira, né, galera? Eu sei muito bem disso. Eu sei que tem gente aqui que quer seguir por esse caminho e a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então vamos lá. Na parte financeira também, o que a gente pode falar a respeito disso? Cara, para você fazer marcenaria de forma profissional, para você começar a encarar isso como uma fonte de renda, a barreira de entrada é muito pequena. O que é a barreira de entrada? É o que você tem que se esforçar, né? Você tem que investir para entrar, né? Você precisa fazer, sei lá, um curso preparatório? Não, você não precisa. Você precisa, sei lá, investir, sei lá, pagar aluguel, você precisa montar um espaço para você, como você abriria, por exemplo, um restaurante. Não, você não precisa fazer nada disso. Você precisa ter algumas ferramentas, algumas máquinas. E, sei lá, R$ 1.200, você compra de 3 a 4 máquinas e várias ferramentas e já consegue começar a sua marcenaria. Então, a barreira de entrada é pequena, tá? É relativamente fácil das pessoas começarem a fazer. Isso é uma coisa muito boa. Você consegue ir transferindo a sua atividade profissional aos poucos para a marcenaria, beleza? Outra coisa também é que você trabalhar com a marcenaria, você tem liberdade absoluta. Você vai ser o dono do seu negócio. Você vai poder decidir os seus horários. Você vai poder decidir as coisas em relação à sua empresa. Quer dizer, que produto que você vai produzir, quanto você vai produzir, aonde você vai vender, como você vai vender, você vai usar o Instagram para vender, que tipo de abordagem você vai tomar. Tudo isso você vai decidir. Você não vai precisar que alguém decida por você, você não vai precisar ficar preso à decisão dos outros. Beleza? Outra coisa também, você poder trabalhar em casa e perto da tua família. Pô, quem não quer fazer isso, né? Você trabalhar em casa e perto da tua família, quem tem família. Poxa, é uma coisa muito prazerosa. E aí você também tem, cara, isso é muito legal. Eu gosto sempre de fazer essa analogia com uma criança. Porque assim, acontece muito de eu falar, de comentar assim, o que você faz? Sou designer e marceneiro. Eu faço projetos de marcenaria. As pessoas ficam, cara, que legal, putz, que inveja, eu adoro marcenaria. Não é com inveja assim, não é exatamente isso, mas, poxa, que legal, cara, eu adoraria fazer isso, eu gosto muito de marcenaria. E por que eu acho que a marcenaria gera essa coisa toda? Porque a marcenaria tem muito aquela coisa de montar e desmontar, de criar, sabe? Quando a gente é criança, a gente tem muito isso, de rabisca, corta, cola, monta, desmonta, cria coisas. Então esse lado lúdico vem muito para marcenaria. Você faz um objeto, você monta alguma coisa, depois você vai lá, faz um acabamento, uma pintura. Vai dizer que não é uma coisa muito parecida, assim, uma atividade de uma criança, assim, né? Enfim. Então é uma coisa muito maravilhosa. Com a marcenaria você consegue expressar essa criatividade em forma de arte, né? Você vira até um pouco criança. Você consegue materializar os seus desejos, né? Você consegue deixar isso de forma palpável e até dar de presente para outra pessoa. Vai dizer que tem coisa melhor, sinceramente. Então olha só, nesse nosso papo de marceneiro para marceneiro, eu quero finalizar com o seguinte, ó. Pequeno passo para você fazer nesse momento. Olha só, separa pelo menos umas 2 horinhas aí na tua agenda dessa semana. Ainda essa semana, pelo menos umas 2 horinhas, né? Faz esse esforço. Vai para a oficina e faz um projeto simples, né? Claro, com 2 horas talvez você não consiga fazer muita coisa. Faz um projeto simples, pode ser até um processo, né? Uma coisa que você consiga depois tirar uma foto e você faz isso. Tira uma foto bem bonita, com uma boa iluminação. E aí eu tenho certeza que você tem Instagram. Então, posta no seu Instagram, como eu já falei há pouco tempo, e marca a Design Oficina. Beleza? Faz a postagem, bota o @Design Oficina e marca a gente, pra gente trocar ideia sobre isso. E o mais importante, não se esquece de escrever um texto falando das sensações e das emoções ao longo do processo. Tudo isso que a gente falou aqui em cima. Então, eu quero saber como que você estava antes de ir para a marcenaria, eu quero saber como que você encarou aquilo, se você esqueceu das coisas, se você... Não esqueci não, Gustavo, foi normal, não foi tão legal. Eu quero saber de tudo, quero saber dos detalhes. Eu tenho certeza que você vai esquecer dos seus problemas, de todos os desafios. E também depois, como você se sentiu depois? Se sentiu bem, se sentiu revigorado, revigorada, né? Você sentiu vontade de fazer mais? Então quero saber de todos esses detalhes, isso vai ser legal demais pra gente conversando. Quem não tiver Instagram, faz pra você mesmo, tá? Faz o seu projeto, tira foto, enfim, encara isso aí como uma coisa que vai só te trazer pontos positivos, só vai te trazer
coisas boas e coisas maravilhosas.